Essas pessoas são assim, gente, são ervas daninhas, são sanguessugas mesmo. Não é uma pessoa que errou com você e se arrependeu. Não é uma pessoa que pisou na bola com você e falou, poxa, eu errei aqui, você me perdoa. Não é essa pessoa, tá? Essa pessoa que pisa na bola, que erra com você e que vai te usar como degrau pra subir, pra chegar onde ela quer chegar. É esse tipo de gente que a gente tá falando aqui. Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque aqui é o lugar certo pra isso e na terapia também. Oi, pessoal, aqui quem fala com vocês é Letícia Sattler e esse é mais um episódio do nosso podcast Penso Enquanto Faxino. Você já me segue lá no Instagram? Você já me segue lá no Spotify? Já tá inscrito no canal do YouTube? Ah, que bom. Pensei que não, mas tá, né? Ótimo. Então já vamos dar aqui continuidade ao nosso episódio de hoje. Eu acho que eu deveria criar um quadro aqui no podcast, Penso Enquanto Assisto, porque o episódio de hoje surgiu de um momento em que eu estava assistindo um documentário que não foi fácil assistir. Eu levei uns dias pra conseguir assistir 3 episódios, eu acho. Acredito que alguns já assistiram. Tem muito gatilho, tá? É daquele cara... Ai, meu Deus, como é que... Jeffrey Epstein. Não sei se tô falando o nome errado. Eu tô tão traumatizada com aquele negócio, gente, que eu faço nem questão de lembrar do nome desse demônio, tá? O documentário mesmo, aborda sobre a questão das vítimas dele. Enfim, se você não sabe o que ele fez, pesquise. Eu não quero focar muito no crime, de fato, mas eu quero focar em algo que além da história toda me incomodou, né? Mas o que me incomodou também foram as pessoas que sabiam do que estavam acontecendo, mas ficaram caladas. Eu sei que naquele caso ali envolve dinheiro, envolve poder. Eu sei que a maioria daquelas pessoas ali estão tudo ali, ó, junto, tudo no mesmo, a farinha do mesmo saco. Durante, né, o tempo que eu fui assistindo ali, eu falei, meu Deus do céu. Me foi, assim, remetendo a casos, talvez não tão graves quanto desse homem, mas de casos na nossa rotina, no nosso dia a dia, em que a gente tapa o sol com a peneira, sabe como? Em que a gente sabe de casos em que existe um agressor ali, em que existe uma pessoa que não é do bem, definitivamente, e a gente coloca panos quentes em cima pra dar aquela disfarçada e fingir que nada aconteceu e vida que segue, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Essa situação me traz muito desconforto, porque é justamente com esse posicionamento nosso em que o agressor, o manipulador, ele consegue achar a brecha certa pra entrar e fazer o que quiser. É como se a gente desse a carta branca pra ele e falar assim, olha, eu tô fingindo que eu não tô vendo o que você tá fazendo, então é como se fôssemos coniventes com o comportamento repulsivo da pessoa. Esses dias eu tava conversando com a minha tia sobre uma questão familiar, e pra quem não sabe, eu cresci, né, em um lar cristão, e nós cristãos, nós temos um valor que é do amor, do amar ao próximo, de não odiar o seu inimigo, de orar pelo seu inimigo, porque são princípios bíblicos. Eu sei que nem todo mundo faz isso, tá? Mas era uma conversa em que a gente estava falando justamente sobre isso, sobre como a gente não consegue colocar limites em pessoas que nos fazem mal. Não que a religião ela justifique 100% desse tipo de comportamento, mas eu acredito que ela tem um grau. Até onde amar o meu próximo, até onde o estender a mão é aceitável. Tudo bem, tá certo, ame o seu próximo. Às vezes a pessoa tá necessitada, tá precisando de um socorro, mas aquelas pessoas que são manipuladoras, agressoras, abusivas, gente, eu diria que o nosso limite deveria ser até mais cravado, sabe? Deveria ser não vou abrir essa exceção para você, não vou te ajudar nisso. Eu acho que o limite ele tem que ser mais do que desenhado, ele tem que ser cravado, ele tem que ser muito certeiro. A pessoa tem que entender que com você ela não tem vez. Eu fiquei muito inconformada com o que eu assisti, eu me identifiquei muito com algumas questões que eu consegui trazer para o meu dia a dia, que eu consegui trazer para alguns relacionamentos que eu já tive, familiares, enfim, amigos, ou conhecidos, em que eu sei que que aquela pessoa é um agressor, que aquela pessoa não é uma pessoa de confiança, que aquela pessoa é preconceituosa, enfim, todos os adjetivos que a gente conseguir dar aqui. Mas ainda assim, a gente aceita essas pessoas normalmente no nosso meio.
eu acho mais comum até no mundo masculino. Tem uma coisa que eu até já conversei com meu marido, como que me assusta como o mundo masculino, ele é passivo. Ele é muito assim, não mexeu comigo, não pisou no meu calo, então tá tudo bem. Ou é aquela coisa de sempre duvidar da vítima. Eu acho muito comum no mundo masculino. Não estou dizendo que não existe no mundo feminino, porque existe sim, tá? Mas eu vejo que tem uma frequência maior em mulheres sentir a dor do outro do que o homem. Talvez por termos uma história, né, social, cultural em relação ao machismo, em relação a opressões sociais, né, a toda essa questão da mulher. Então, talvez a gente sinta mais mesmo, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Tem também toda a questão da sensibilidade que a mulher tem, da intuição, que é muito do mundo feminino. Mas, principalmente, o mundo dos homens pra mim, chega a ser bizarro, inaceitável, e eu fico extremamente incomodada. Eu já estive em rodas em que um alecrim dourado tava contando sobre uma coisa ridícula que ele fez, que não tem graça, que é crime, e contando na roda, assim, de família, de amigos, rindo do que fez. E, gente, os amigos, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. E eu fiquei olhando aquela situação, eu falei... E, gente, isso não tá acontecendo. Sério, que vocês estão rindo, achando graça? Vocês sabem que tá errado. Então, parece que é justamente pra não deixar essa pessoa sem graça. Ou, às vezes, a pessoa tá se identificando mesmo, né? Ou achando lindo o que a pessoa fez. Talvez ela esteja se identificando com aquele ato ridículo. E talvez seria uma pessoa que tem uma capacidade de fazer o mesmo. Enfim, mas a questão que ficou, assim, ecoando na minha mente é por que nós defendemos os algozes. Eu diria até defender os nossos algozes, que acontece. Mas eu não queria focar muito na vítima em si. Eu acho que seria mais em relação às pessoas que estão ao redor assistindo e não fazem nada. Eu acho que a gente pode focar nessa questão em diferentes ângulos, né? Da questão da psicologia, sociologia e cultura. Acho que a gente pode adentrar aí para tentar responder essa questão. Por que que nós protegemos os algozes? Nós conhecemos quantas pessoas que foram vítimas de abusos, de relacionamentos tóxicos, enfim, qualquer outro tipo de agressão, e nós, diretamente ou indiretamente, protegemos os agressores. Bom, pensando assim nos mecanismos psicológicos, a gente pode pensar na questão de como a gente não consegue lidar com o desconforto. Então, eu não meter a colher, já ouviu? Briga de marido e mulher não se mete colher, mas a gente não quer meter a nossa colher naquilo justamente porque nos tira da nossa zona de conforto, né? Então, a gente se sente desconfortável de trazer qualquer tipo de situação, de discussão ou de comprar qualquer tipo de briga. Então, a gente tenta justificar o comportamento da pessoa, mesmo sendo injustificável, para tentar justamente amenizar qualquer tipo de sofrimento. Então, aí a gente está automaticamente defendendo o abusador, né? Para não ter que enfrentar a verdade. Eu acho que isso é muito comum também em relação de pais e filhos. Filhos que dão muito trabalho, filhos que têm problema com a lei, filhos que têm problema com vícios, e muitos pais não conseguem aumentar aquela régua de medida ali, não conseguem ter um posicionamento mais firme com o filho, com a filha, porque tampar o sol com a peneira é menos doloroso do que ter que lidar com a falta de caráter de um filho, ou com um vício, ou com uma questão até mesmo criminosa de um filho, e aí eles preferem tapar o sol com a peneira e fingir que não tá enxergando. E eu acredito também que tem a questão de olhar e falar, meu Deus, eu não sei nem mais o que eu faço. Se eu não conseguir criar, se eu não conseguir... Eu coloquei entre aspas aqui, tá, gente? Se eu não conseguir criar, se eu não conseguir dar uma boa orientação pro meu filho, o que eu vou fazer agora, nessa altura do campeonato? Então, para não ter que bater de frente, para não ter que tentar resolver um problema que na cabeça deles não tem mais solução, eles preferem tampar o sol com a peneira, fingir que não tá acontecendo nada, acreditar na fala do filho ou da filha e tentar tocar a vida a partir daquele ponto. Eu acho também que quando a gente cresce em um ambiente tóxico, num lar tóxico, nós aprendemos que aquilo ali é o normal. Então, quando a gente vê alguém passar por algum tipo de abuso, por algum tipo de agressão, por algum tipo de manipulação, o nosso inconsciente, ele já foi doutrinado a entender que aquilo é normal. Então, não há nada de errado naquilo ali, né? Então, a gente fala, igual quando a pessoa fala, que mimimi, é um mimimi. Isso não tem nada a ver. Entende? Todo o seu ser, né? Você cresceu, você está enraizado, você cresceu enraizado em um lar tóxico. Então, é mais fácil concordar
com algum agressor do que discordar. E normalmente são pessoas que quando vê algum tipo de pauta, né, sendo discutida, pautas importantes, pautas em que colocam vítimas, pautas em que colocam minorias, né, que falam sobre as questões das vítimas, das minorias, são pessoas que falam, ai, que mimimi, ai, nossa, mas eu cresci num lugar assim, ai, nossa, mas minha mãe cresceu me batendo com mangueira, ai, não é, é cada discurso, é cada fala absurda, mas que reforçam um comportamento do agressor, do abusador, do manipulador. Bom, aí a gente pode pensar também nas pressões sociais e culturais. É aquela coisa de culpar a vítima. É uma coisa que eu tenho pavor. É quando alguém está denunciando algum tipo de abuso e aí me vem um anjo, um alecrim dourado, sabe? Um anjinho que desceu do céu e fala, ah, mas será que tá falando a verdade? É como que dar a cara a tapa fosse fácil demais. Igual, por exemplo, esse documentário que eu vi. Para chegar no veredito final, para chegar na conclusão do caso, foram anos. Centenas de milhares de mulheres sendo abusadas e anos para esse caso conseguir ter um desfecho justo. Então, assim, eu não acredito que dar a cara a tapa seja uma coisa tão fácil assim. Porque, com certeza, a vítima ela tá perdendo alguma coisa. Ou ela vai ser excluída do meio em que ela convive, porque nós fazemos isso. Nós isolamos a vítima, como se ela estivesse errada, tá? Perde a credibilidade dela, não sei por quê, porque não deveria ser assim, né? Porque nós, como sociedade, colocamos a credibilidade da vítima em jogo e não do manipulador, do abusador, né? Engraçado, porque essas pessoas normalmente são pessoas tão bacanas. Os manipuladores, gente, eles têm uma lábia tão, assim, fora do comum. Eles têm um jeito pra lidar, sabe, com as pessoas. É o que a gente sempre fala, abusador, por exemplo. Não tá escrito na testa dele, abusador. É a pessoa mais legal que você conhece. Então, aí a gente prefere acreditar nessas pessoas, porque a imagem que eles passam é de como se fosse um anjo que desceu do céu. E preferimos colocar na cruz a vítima. Então, assim, já sabendo que o posicionamento da sociedade vai ser de ficar contra a vítima, normalmente muitas vítimas têm o medo justamente de denunciar o agressor por causa disso. Então, toda vez que você estiver nessa questão de duvidar de algum tipo de denúncia, pense bem, essa pessoa está perdendo muito mais do que se ela tivesse ficado calada. Porque calada é o seguinte, gente, a pessoa vai sofrer muito psicologicamente, vai adoecer, né? Tem toda aquela coisa. E quando você fala, né, além de você ter que lidar com o trauma, você vai ter que lidar com as pessoas de fora te colocando em uma posição em que, vamos ver se eu acredito nela ou vamos ver se a gente não acredita nela. Não é fácil, gente. Não é fácil. Outra questão também cultural e social que a gente pode pensar é quando o agressor ele tem um status social, tá? Ele é muito gente boa, ele é muito popular, ele tem dinheiro, uma posição aquisitiva muito alta, é um líder, né, que é muito admirado pelos seus fiéis. Nós temos a tendência de acreditar nessas pessoas que admiramos, porque a gente não quer ver o lado feio dela. A gente acredita naquilo que ela mostra o que é. Né? E por ser uma pessoa de classe alta, uma pessoa de renome, uma pessoa que é, sabe, toda a maioria da sociedade, ela prefere acreditar nesse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele vende uma imagem muito linda, né? E nos recusamos a acreditar que aquele político, ou aquele líder religioso, ou que, enfim, aquela pessoa riquíssima teria coragem de fazer algo do tipo. Como se a classe alta não tivesse os seus demônios. Eu ouso dizer que é um dos piores tipos de gente, porque tem dinheiro para fazer e tem dinheiro para esconder. Então a gente protege pessoas que nem precisam da nossa proteção, porque tem condições para esconder, tem condições para se precaver, vamos dizer assim. É isso aí, a gente vê muito. A gente vê atores de renome que são acusados de abuso sexual, de agressão física. Cantores que são aí os caras, né? Que são a grande personalidade do momento e a gente tá lá... Ai, meu Deus, chega a ser patético. A gente tá lá tentando defender um agressor. Por quê? Porque ele te vende a imagem de uma pessoa maravilhosa e você não quer acreditar que aquela pessoa é capaz de fazer o que a vítima disse que ela fez. Então, é a questão da idealização do agressor, né? Nós idealizamos uma imagem de muita potência, de muita bondade, né, que tem tudo demais. E é uma idealização falsa, porque na realidade
é uma pessoa terrível. Eu acho também que a gente tem medo do confronto. Então, trazendo aqui para nossa realidade, para o nosso grupo de amigos, quantas pessoas você já ficou sabendo que fez alguma coisa que você repudia, né? Então, é o seu amigo que tá de olho numa menina de 12 anos. Ah, então é o seu coleguinha que rouba. Ah, é o seu coleguinha que tem desvio de caráter. É o seu coleguinha que bate na irmã, né? Quantos a gente não conhece e a gente prefere fingir que não tá acontecendo justamente por medo até de retaliação, por não querer desfazer um grupo, por não querer perder aquela amizade, que, ao meu ver, seria um benefício, né? eu não vejo benefício nenhum ter uma pessoa dessa do seu lado, nem pra te chamar de colega, tá? Então, a pessoa fica com medo daquela retaliação, às vezes tem tanta consideração pelo amigo, tem tanta consideração por aquela pessoa, que prefere fingir que não tá vendo, né? Justamente por não querer perder aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amor, você não tá perdendo nada, viu? Gente assim, não vale a pena ter do lado, tá? Então, se você tá sendo conivente com essas coisas, saiba que o seu caráter é questionável. Juro, gente. Eu não quero estar sendo extremista aqui, mas pra mim não tem como passar pano pra esse tipo de gente. Não tem como. Sério mesmo. Tá, e como que a gente pode quebrar esse ciclo? Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode colocar limites nessas pessoas? Qual seria a melhor alternativa que a gente tem pra parar de proteger essas pessoas que não merecem a nossa proteção, mas sim a nossa denúncia? Eu acho que a gente precisa identificar e nomear o problema, tá? Às vezes você tá passando por algum tipo de situação em que você tá sendo abusada ou manipulada, mas não consegue entender que é isso de fato, porque é tão sutil que você justifica o ato dessa pessoa. Você justifica, mas ele me trata assim porque aconteceu isso. Mas não tem justificativa. Você está sendo abusada, você está sendo manipulada, né? Então, a primeira coisa é a gente conseguir identificar e dar nome. Porque quantas pessoas estão passando por esse tipo de situação em que tá sendo abusada, aqui eu já tô falando do papel da vítima, né? Em que tá sendo abusada, manipulada, sofre, anos sofrendo debaixo daquela situação toda e fica justificando e fica... É isso mesmo, é justificando o ato do outro pra com ela, né? Mas não entendeu, cara, isso aqui é um abuso. Não é fácil aceitar que nós estamos sendo alvo de algum tipo de abuso, né, gente? A gente precisa resgatar a voz da vítima, né? A gente precisa dar ouvidos a ela e não a nossa dúvida, porque é o que a gente faz. Socialmente a gente faz isso, né? Alguém chega pra falar, olha, aconteceu isso comigo, olha, fulano fez isso comigo, e a gente... Ai, será que tá falando a verdade? Então, a vítima, ela precisa ser escutada. Não é fácil denunciar algum tipo de agressão. Não é fácil assumir que você tá passando por algum tipo de agressão ou abuso, porque... Além da vítima, né, ter que assumir que passou por algum processo de violência, de agressão, ela aceitar isso, por quê? Porque ela se sente usada, ela se sente manipulada. Então, ela passa por um outro processo que é o de luto, né? O de luto, de perda de si mesmo, de se colocar num lugar e pensar, meu Deus, por que eu permiti isso? Né? A gente sabe que a culpa não é nunca da vítima, não é. Então, assim... nós precisamos dar lugar às vítimas, nós precisamos dar ouvido às vítimas. Então, se você tá num ciclo social em que as esposas falam de coisas terríveis que o marido faz, ou vice-versa, ou de amigos que faz coisa com as irmãs, ou com a família dele, gente, cuidado. O agressor, ele solta as coisas dele, é nas brincadeiras, é nas falas. A gente consegue pescar. A gente consegue pescar um comportamento que não é aceitável. Às vezes a pessoa tem a coragem de falar, olha, fulano fez isso comigo. E aí, o que você faz com isso? Você finge que ouviu ou você só, ai, nossa, que pena. Fica triste, mas continua tratando fulano do mesmo jeito? Sério, gente, pra mim a matemática não bate. Pode me chamar de orgulhosa, de rancorosa, mas pra mim um agressor, um manipulador, eles têm que ser colocados no devido lugar deles. Não dá pra passar pano, não dá pra passar a mão na cabeça, não dá pra aceitar, pode ser o que for seu amigo, seu irmão, sei lá, pessoa que você tem muita consideração, mas a partir do momento em que ele é agressor, manipulador, abusador, tóxico com alguém, pra mim, aquele lugar de consideração acabou. Você tá vendo uma pessoa que você ama sofrer ali com
com aquela pessoa e trata o manipulador, o agressor, como se nada tivesse acontecido. Você quer fazer um favor pro agressor? Faça isso, tá? Seja conivente. Faça isso. Você tá dando uma abertura gigante pra essa pessoa e ela tá entendendo que ela tem liberdade de fazer isso no meio em que ela convive. Às vezes a gente tem medo de causar algum problema, né? De causar algum tipo, de trazer um elefante pro meio da sala, né? Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que eu tô preocupada com o bem-estar desse agressor? Por que eu tô preocupada em perder a amizade dessa pessoa que não é uma boa pessoa? E é engraçado que quando a gente se depara com um manipulador, quando você tem a coragem de enfrentá-lo, ele se coloca no lugar de vítima, tá? E aí você se sente o cocô do cavalo do bandido, viu? Mas é por isso que a gente tem que ter noção de que você tá lidando com um manipulador. Então por que eu tô preocupado com o bem-estar dessa pessoa? Ai, tadinho, Letícia, mas nossa, ele tá desempregado, ele tá precisando... Meu amor, eu não tô preocupada com o bem-estar dele. Olha o que ele causou, por onde ele passou, ele deixou rastros de destruição, entende? Que deu seus pulos. O meu posicionamento é esse. Que ele deu seus pulos. Eu não tô preocupada com o bem-estar dele mais. Acabou. O meu limite é esse aqui. Quantas pessoas têm dificuldade em olhar e falar assim, não, pra mim já acabou. Eu fui até aqui. Agora deu os seus pulos pra lá. É aí que entra aquela questão do princípio cristão, né? Ah, não, mas ajude o seu inimigo, mas isso e aquilo. Essas pessoas são assim, gente, são ervas daninhas. São sanguessugas mesmo. Não é uma pessoa que errou com você e se arrependeu, tá? Não é uma pessoa que pisou na bola com você e falou, poxa, eu errei aqui, você me perdoa. Não é essa pessoa, tá? Essa pessoa que pisa na bola, que erra com você e que vai te usar como degrau pra subir, pra chegar onde ela quer chegar. É esse tipo de gente que a gente tá falando aqui, entende? É esse tipo de gente que vai te passar pra trás, você ajudando ela ou não, ela vai te passar pra trás. Mas aqui já tá entrando, já tá ultrapassando qualquer limite. Então, aqui não dá mais. Aqui agora o meu posicionamento vai ser outro. O não que você tá dando aqui hoje é a brecha que você tá fechando pra essa pessoa não achar que tem poder sobre você. Eu tava conversando com uma pessoa, a gente tá falando sobre manipulação, e ela falou assim comigo, Ai, não, mas eu não acredito em nada do que ele fala mais. mas ele continua fazendo as mesmas coisas com ela, ele usa essa pessoa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Porque, por mais que eu não acredite mais no que o manipulador fala, eu ainda dou abertura pra ele fazer o que quiser na minha vida. Se ele precisa de uma ajuda, eu tô lá ajudando. Se ele precisa de uma mão, eu tô dando. Aí ele arranca o seu braço fora. Porque ele não quer sua mão, ele quer seu tudo, né? Aí, se ele precisa de ajuda no emprego, eu tô lá ajudando, eu tô lá... Entende? Então, assim, ele continua manipulando. O manipulador, ele é assim. Ele sabe que muita gente tá ali e não acredita nele. Mas ele consegue manipular essas pessoas para que elas continuem trabalhando para ele. Então, não é simplesmente não acreditar mais na pessoa, é se posicionar contra essa pessoa e falar, não, essa brecha eu não vou abrir para você, porque eu sei que qualquer mínima brecha que eu abra, você vai entrar chutando a porta. Porque o manipulador, o agressor, o abusador, ele faz isso. Bom, uma das coisas que eu acho que eu até falei já, né, mas eu quero reforçar, que é sobre a conivência, ser conivente com alguém. Então, é aquilo que eu falei no início, né? É saber que a pessoa já fez aquilo e fingir. Ai, não, mas foi com tal pessoa, não foi comigo. Uai, se ele quer namorar uma menina de 12, 13 anos, é os pais que não podem deixar. Você tá sendo conivente, tá? Eu tô falando de uma pessoa maior de idade querendo namorar uma criança. Você tá sendo conivente. Desculpa, gente, pra mim isso nunca vai ser normal. Enfim, mas aqui é outra pauta. Então, nós precisamos parar com essa coisa de querer ficar bem na fita e pra não deixar um ambiente sem graça, pra não deixar um elefante branco tomar conta... Você tem que ficar lá rindo, sendo conivente. E para finalizar, eu reforço aqui como é importante a nossa educação emocional, tá, gente? Porque a educação emocional, ela nos prepara para lidar com situações assim. Educação emocional, ela nos dá as ferramentas corretas, tá? Pra gente saber como reagir a determinadas pessoas, a determinadas agressões. Ela nos posiciona frente à vida. Pessoas que não têm educação emocional não conseguem ter essa visão de mundo. Elas não conseguem se posicionar, porque aquilo ali é normal, né? Ou às vezes tem uma reação infantilizada frente a certas situações, a algum tipo de agressão, né? São coniventes com aquilo. Então, eu sempre vou reforçar, busque pela educação emocional. Todo mundo precisa. Porque assim a gente consegue falar não sem ficar doente. E quando você tem educação emocional pra isso, meu amor, é fácil colocar limites. Tá bom? Como sempre, né, gente? Eu queria poder falar muito mais. Dá muito
pano pra manga. Eu acho que quase todos os episódios eu vou falar isso, porque eu gosto de falar, tá? Mas eu não quero ficar excedendo muito aqui o tempo. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Por favor, comentem aí, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir isso. Vamos interagir, vamos... para dar engajamento, essa é a palavra certa, é isso. Dar um engajamento melhor, e é isso. Hoje eu fico por aqui, e semana que vem a gente volta para mais um tema sobre o que eu penso durante a faxina, tá bom? Beijo, tchau, tchau.